Bom dia, vamos iniciar a nossa aula sobre distribuição eletrônica. Bem, a distribuição eletrônica, ela mostra como os elétrons se comportam na eletrosfera. Então, a eletrosfera ela é dividida em 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E cada camada é dividida em 4 subníveis, S, P, D, F. S, P, D, F nós temos em todas as camadas, tá? Então, a camada L também é dividida em S, P, D, F. Então, a camada mais interna é a K, a última camada é a camada Q. Cada camada comporta uma quantidade de elétron e cada subnível também. Então, eu falo camada ou nível, tá? K, L, M, N, O, P, Q são as camadas ou os níveis e S, P, D, F são os subníveis ou subcamadas. No subnível S, cabem 2 elétrons, no P, 6, D, 10, F, 14. Para gravar, sopa de feijão ou São Paulo, Distrito Federal, tá bem? E nas camadas, na K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8, tá? Então, quando a gente fala o seguinte, um S2, na distribuição eletrônica, o número que vem na frente representa a camada. Então, isso está mostrando o quê? Que está na primeira camada, ou seja, que está na camada K. Quando eu boto o S, está no primeiro subnível. Então, o K é dividido em S, P, D, F, significa que está no primeiro subnível. E o número de cima é o número de elétrons. Então, se tem 2 aqui, significa que nesse subnível tem 2 elétrons, tá? Se eu falo o seguinte para vocês, um S2 e 4P6. Qual é mais externo? O 4P6 significa que ele está onde? Na quarta camada, no subnível P, com 6 elétrons. Quem está mais externo? O 4P6 está mais externo do que um S2 que está aqui. Mas o que acontece? Um camarada chamado Linus Pauling, grande cientista, queria saber não apenas qual era mais externo e qual era mais interno. Ele queria entender qual era a ordem crescente de energia dos subníveis. E para isso ele monta a distribuição eletrônica, mostrando exatamente a ordem de energia. Geralmente a energia vai aumentando para o exterior, tá? Mas tem algumas variações e o diagrama de Linus Pauling mostra isso exatamente. Nós vamos agora montar esse diagrama. Eu vou montar com vocês. Então, olha só. Primeiro eu vou colocar aqui as camadas, tá? K, L, M, N, O, P, Q. Em cima eu vou botar os subníveis. S, P, D, F. Eu vou colocar ao lado de cada um a quantidade máxima de elétron. Então, S2... outra coisa importante. No S cabem 2, mas eu posso ter uma quantidade menor. Eu não posso passar dessa quantidade, até 2, tá? Mesma coisa nos outros. P6, D10, F14. Aqui eu tenho 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, tá? Agora vamos começar a nossa distribuição. Gente, camada K é a primeira camada, então vou colocar o número 1. Qual subnível eu tô? O S. Quantos elétrons cabem no subnível S? 2. Vou botar o 2 aqui. Eu posso colocar mais elétrons? Não. Por quê? A camada K só cabem 2 elétrons. Então, eu já usei aqui um S2. Eu não posso continuar, senão eu vou passar da quantidade, tá? Vamos ver aqui, como se fosse assim, gente. A camada K, aqui eu só posso colocar 2 elétrons. O S cabe em 2. Eu já coloquei 2 aqui. Então, esses daqui vão estar vazios. Eu não posso colocar elétron aqui, porque nessa camada só cabem 2, tá bem? Então, vamos continuar a distribuição, tá? Então, um S2, tá? Primeira camada. Agora, eu vou para a segunda camada. 2, primeiro subnível S, 2 elétrons. Aqui cabem 8. Então, ainda tô com 2, posso colocar mais. 2, P, 6. 6 com 2 já deu 8 a quantidade de elétron. Lembre que a quantidade de elétron é a quantidade de cima. Tem que chegar até 8. Não posso passar, então não posso continuar aqui.
vou para minha próxima camada, para a camada M, que é a terceira camada. Aqui cabe em 18, então vou botar 3S2, 3P6, 3D10. Quarta camada, 32, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Soma, vai dar 32. Na O também 32, só que agora eu estou na quinta camada, camada O, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. É interessante vocês tentarem montar isso em casa também, para compreender melhor esse conteúdo. Próxima camada, sexta, 18. 6S2, 6P6, 6D10. E aqui, 8, 7S2, 7P6. Pronto. Daqui você vai fazer retas paralelas inclinadas. Vai ficar assim, ó. E que você vai da primeira até a última, indo de cima para baixo. Então, qual o primeiro? Passa aqui por essa reta. Quem é o primeiro? É um S2. Ele é o primeiro na distribuição eletrônica, tá? Eu já tinha feito esse desenho para ficar mais direitinho, porque fazendo na hora não fica tão certinho, tá? Então, vou mostrar agora para vocês. Então, olha só. Aqui tá a minha distribuição. Então, vou passar da primeira reta até a última reta. Sempre de cima para baixo. Então, vamos lá, passando por aqui. Primeiro, quem tá aqui? Um S2. Tá aqui, ó, um S2. Depois, olha só, você vai passar por quem? Vou pra próxima, de cima para baixo. Você passou por quem? 2S2. Tá aqui, ó, 2S2. Terminei. Vou pra próxima, de cima para baixo. Vem vindo. 2P6, 3S2. 2P6, 3S2. Depois a próxima, de cima para baixo, 3P6, 4S2. Depois, 3D10, 4P6, 5S2. A próxima, 4D10, 5P6, 6S2. A próxima, 4F14, 5D10, 6P6. Depois, a nossa última linha. 7S2, perdão, faltou aqui. Depois, nossa última linha. 5F14, 6D10, 7P6. Terminamos, então, a nossa distribuição eletrônica, tá? Então, tá aqui. É só a gente seguir a linha de cima para baixo e colocando em ordem. Tudo bem? Tem uma forma da gente decorar isso daqui, os subníveis, que é o seguinte... Se seu pássaro subir, pula sem dentadura. Pula sem dentadura. Pula, seu filho da polícia. Seu filho da polícia, tá? Então, se seu pássaro subir, pula sem dentadura. Pula sem dentadura. Pula, seu filho da polícia. Seu filho da polícia. Assim você sabe a ordem, depois é só você ir colocando os números de acordo com a quantidade máxima de elétron em cada camada, tá? Tentem montar, não é difícil, tá bom? Às vezes no começo pode dar uma embolada para fazer as retas, tá? Tentem deixar exatamente o mesmo espaço aqui para encaixar certinho. Mas depois com a prática vocês conseguem, ou vocês podem decorar de acordo com a ordenzinha que eu falei para vocês. Depois é só botar um número na frente de acordo com a quantidade máxima de elétron na última camada, tá bem? Então agora nós vamos fazer alguns exemplos. Vou começar pelo sódio. O sódio tem número atômico 11. Então, eu vou fazer a distribuição até o número de cima, que é o número de elétron, dá 11. Mariana, por que eu pego o número atômico se a distribuição é de elétron? Distribuição eletrônica. Porque se o átomo está neutro, a quantidade de próton é igual à quantidade de elétron. Vamos lá. 1s2, 2s2... 2P6, 3S1. Percebam que aqui é 3S2, mas tem que dar 11, aqui já tem 10. Então, eu vou colocar 3S1. Posso colocar uma quantidade menor do que a quantidade máxima. O que você não pode fazer é colocar aqui 2P7,
tá? Passada essa quantidade. E você pode fazer aqui a distribuição por subnível e por nível, mostrando a quantidade de elétrons em cada camada. Camada K, primeira camada, quantos elétrons tem aqui? 2. Camada L, segunda camada, 6 com 2, 8. Camada M, terceira camada, 1 elétron, tá? Magnésio, número atômico 12. Então, vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. K, 2 elétrons, primeira camada. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 2 elétrons. Distribuição por nível. E a distribuição de íons? Então, o íon, ele perde ou ganha elétron. Como você vai fazer? Primeiro, eu vou botar o número atômico aqui de cada um. Cloro 17, ferro 26. Você primeiro vai fazer distribuição como se ele fosse um átomo neutro, tá? Então, cloro 17, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. O que acontece? Quando o átomo ganha ou perde elétron, ele vai ganhar ou perder elétron não no seu nível mais energético, mas sim no seu nível mais externo, tá? Então, aqui é o 3p5, ele vai ganhar 1 elétron, certo? Se ele é um íon, ele ganhou 1 elétron. Então, eu vou colocar um elétron aqui. Então, no lugar de 3p5, eu vou escrever 3p6, tá? Porque ele tem um elétron a mais. E no cátion? Primeiro, eu vou fazer como se ele fosse neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 10, 26. Olha só, agora ele perde 2 elétrons. Só que o átomo ele vai perder do seu subnível mais externo. Qual é mais externo aqui? O 3d6 é o mais energético. Isso é ordem crescente de energia. O mais externo é que está na camada mais externa. Gente, a camada mais externa é a quarta camada. Então, 4s2, ele está mais externo. Se eu tenho que tirar 2 elétrons, eu vou tirar o 4s2. Então, ele não vai existir na distribuição. Então, a distribuição ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, tá? Por camada, camada K, primeira camada, 2 elétrons, ó, tô pegando o número de cima, quantidade de elétron. Camada L, 8, 6 com 2. Camada M, 2, perdão, camada M, 8, tá? Aqui também é camada M. Camada M, 8 elétrons. E aqui, camada K, primeira camada 2, L, 8, M, 14 elétrons, tá? Antes a gente tinha no átomo neutro também a camada N com 2 elétrons, só que ele perdeu o elétron da camada mais externa, ele perdeu esses 2 elétrons. Então, ele não tem mais a camada N com esses 2 elétrons, tá? Então, em íon a gente vai pegar sempre da camada mais externa, não da camada mais energética, tá bom? Então, ficamos por aqui. Essa é a nossa aulinha de distribuição eletrônica. Qualquer dúvida, mandem para mim.